Olá pessoal, hoje eu quero falar de execução fiscal e você sabe que eu falo muito de execução fiscal aqui nas redes sociais, aqui no meu canal, mas hoje eu quero falar especificamente de dois meios de defesa que o contribuinte tem dentro da lei de execução fiscal, dentro da Lei 6.830, não necessariamente baseado na lei, mas baseado também em jurisprudência, que são os embargos da execução fiscal e a exceção de pró-executividade. Esses são os dois meios mais comuns de defesa do contribuinte em execução fiscal. Existem os meios indiretos, os meios por ações conexas ou relacionadas, mas isso eu vou falar em uma outra oportunidade. Na minha atuação aí como procurador da Fazenda, no momento em que eu atuo em execução fiscal, esses são os mais comuns. Você vai ver muita exceção de pró-executividade e muitos embargos à execução fiscal. Exceção de pró-executividade, você sabe, eu já falei aqui no canal também, aqui nas redes sociais, ela é uma construção jurisprudencial e é um meio de defesa em que o contribuinte não precisa ofertar nenhuma garantia para se defender e foi construído aí com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especificamente na súmula 393 do STJ, que diz que o contribuinte, a exceção de pró-executividade pode ser apresentada em matérias de ordem pública, em matérias em que o juiz pode conhecer de ofício e que não demandem dilação probatória. E o que significa isso, que não demande dilação probatória? Significa que não precisa, por exemplo, nomear perito, não precisa ouvir testemunhas, não precisa fazer diligências que vão atravancar, vão paralisar a execução fiscal, porque a execução fiscal é um meio especial aí de cobrança do crédito tributário. No mundo ideal, a execução fiscal era para ser uma cobrança célere, porque as etapas de legitimidade, de rigidez do crédito tributário já ocorreram administrativamente, como, por exemplo, a confissão do contribuinte mediante lançamento por homologação ou mesmo uma decisão definitiva do CARF. Então, a exceção de pró-executividade, ela é algo assim que o contribuinte apresenta quando ele tem algo muito evidente para o juiz que poderia extinguir a execução fiscal. Como, por exemplo, ele já efetuou o pagamento, ele só precisa apresentar lá o comprovante, o DARF, dizendo que ele já pagou. É diferente se ele quiser apresentar uma contabilidade de que ele compensou, de que ele fez, que já está extinto pela compensação, aí vai demandar dilação probatória, vai demandar uma outra via de defesa do contribuinte, que é a via dos embargos à execução fiscal. Então, o contribuinte pode se defender por exceção de pró-executividade ou por meio dos embargos à execução fiscal, que está previsto lá no artigo 16 da LEF, da Lei de Execução Fiscal, da Lei 6.830. E lá no artigo 16, o contribuinte pode apresentar os seus embargos à execução fiscal, que é uma ação incidental à execução fiscal. Não existe embargos à execução fiscal sem execução fiscal. Então, essa ação incidental, o contribuinte pode apresentar no prazo de 30 dias a partir de determinados momentos. E a lei vai dizer quais são esses momentos, como, por exemplo, o depósito do dinheiro. Quando o contribuinte deposita o dinheiro, em tese já está correndo o prazo para ele apresentar os embargos de execução fiscal, em que pese o STJ entender que seja somente a partir da intimação de que aquele depósito está correto, o que não é o que a lei diz, mas aí é uma questão divergente que já está pacificada pelo STJ. Também, o contribuinte pode apresentar os embargos de execução fiscal a partir da juntada do comprovante de fiança bancária ou do seguro-garantia. Então, no momento que o contribuinte apresenta essas duas possibilidades, esses dois mecanismos de garantia da execução fiscal, ele também já tem o direito de apresentar os embargos à execução fiscal. Embora na prática o juiz abra a vista à Fazenda Nacional para que ela possa falar se aquela seguro-garantia, por exemplo, está correto, está de acordo com as normas internas da Procuradoria da Fazenda Nacional, uma portaria que regula o seguro-garantia. Hoje o seguro-garantia é praticamente a garantia universal de quem deve muito dinheiro em execução fiscal, quem tem dívidas muito altas, em que pese aí ter também uma discussão muito grande sobre a possibilidade de substituição do seguro-garantia pelo depósito em dinheiro
em certas possibilidades, principalmente nos casos de crise econômica, como por exemplo a pandemia. E uma última possibilidade, um último momento, um terceiro momento em que o contribuinte pode apresentar os seus embargos à execução fiscal é da intimação da penhora. Vamos supor que o oficial de justiça foi até o domicílio do contribuinte, o domicílio fiscal do contribuinte, como por exemplo a empresa do contribuinte, e penhorou os veículos que encontrou na garagem. O prazo para que o contribuinte possa apresentar os seus embargos à execução fiscal é o prazo a partir do momento em que ele é intimado ali da penhora daquele veículo. Não é a partir da juntada do mandado do oficial de justiça de que cumpriu a diligência, senão vai perder o prazo dos embargos à execução fiscal. Então hoje era só isso que eu queria te dizer. As duas formas de defesa do contribuinte em execução fiscal, duas formas aí ou já pacificadas pela jurisprudência como a exceção de pré-executividade ou previstas na própria lei de execução fiscal como os embargos à execução fiscal. Existem outros meios indiretos de defesa, mas hoje eu só queria falar desses meios. Vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e seguir nossas redes sociais. Forte abraço e até a próxima!